Bom, então vamos lá? O que eu posso fazer para emagrecer 5 quilos até o final do ano? Anota aí, pega papel e caneta para anotar aqui as dicas que eu vou dar para vocês. Então, primeira coisa, tá? Para eu poder emagrecer, eu preciso fazer déficit calórico. Tatiana, o que é isso? É comer menos e gastar mais, tá? Então, esse é o primeiro passo. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, eu preciso comer menos e gastar mais. Mas comer menos não é comer pouco, tá? Comer menos não é comer pouco. Eu preciso o quê? Respeitar a minha fome e a minha saciedade. Então, eu posso estar comendo de forma super saudável. Se eu comer mais do que eu preciso, eu vou estocar, eu vou engordar, tá bom? Então, é muito importante isso. Então, se você quer emagrecer 5 quilos até o final do ano, a primeira coisa é gastar mais e comer menos. Como que eu vou saber isso? Vamos lá. Primeiro, o que eu posso fazer para ativar o meu metabolismo? Então, ao acordar, o que eu vou fazer? Eu vou tomar 500 ml de água. Por quê? Porque todo o nosso metabolismo, ele precisa de água para poder funcionar. Ele precisa de água para poder funcionar. Então, eu vou tomar 500 ml de água, isso já vai ativar meu metabolismo, certo? Além de eu tomar 500 ml de água, nós já conversamos em outras aulas aqui sobre isso, eu só vou passar por ele sem aprofundar, porque a gente já aprofundou. É importante 35 ml de água por quilograma de peso. Então, você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35 e vai procurar tomar essa quantidade de água, tá? Então, vamos começar o dia com 500 ml de água. Vamos tomar 35 ml de água por quilograma de peso. Vamos gastar mais e comer menos. Outra coisa que é fundamental, anota aí. Eu vou começar pela proteína. Comece pela proteína. O que é proteína? Nós já tivemos até aula sobre isso aqui, só sobre proteína. Então, a proteína, ela acelera o seu metabolismo. Por que a proteína acelera o seu metabolismo? Porque quando você come proteína, 40% da caloria dela é usada para metabolizar ela mesma, tá? Então, 40% daquela caloria ali, quase metade dela é usada para metabolizar ela mesma, certo? Então, isso acelera o seu metabolismo. Isso te promove saciedade. Outra coisa, isso te promove controle sobre a comida, tá bom? Então, é importante eu sempre começar pela proteína. O que é proteína? Tudo que é de origem animal. Iogurte, queijo, ovo, frango, tá? Então, no café da manhã, eu vou começar pelo ovo. Ah, e a fruta, às vezes que eu vou comer no meio da manhã, então eu vou começar com a castanha. Ou com queijo, depois eu como a fruta. Sempre comece pela proteína, certo? Outra dica aqui, preciosa. Você vai comprar psyllium, vai pegar 2 colheres de sopa de psyllium e colocar em um copo. Depois você vai completar essa água, esse psyllium com água. Mistura, guarda na geladeira. Isso vai formar um gel. Todo dia, antes de cada refeição, você vai pegar 1 colher de sobremesa desse gel e vai comer. Isso vai te dar muita saciedade. Isso vai te ajudar e muito no controle da glicemia, da saciedade, do colesterol, tá bom? Do seu apetite. Ele funciona como um Ozempic natural. Outro ponto que vai te ajudar a emagrecer até 5 quilos até o final do ano, podendo até ser mais. Outra coisa, eu preciso alinhar o meu desejo, que é o desejo de emagrecer, com o meu compromisso. Se eu não me comprometer com esse meu objetivo, eu não vou emagrecer, tá? Então não adianta você ter um desejo muito grande. Toda vez que te oferecem algo, você cede,
o seu compromisso está baixo, apesar do seu desejo estar alto. Entende? Então, eu tenho que ter um compromisso intenso com o meu objetivo, que é emagrecer 5 quilos até o final do ano. Não basta eu desejar, eu tenho que me comprometer com ele, tá? Então, eu preciso falar não para esses convites. Outra coisa que vai te fazer emagrecer 5 quilos até o final do ano: dormir cedo, tá? Então, eu preciso dormir cedo. Então, é importante a gente dormir 9h30, 10 horas da noite. Somente de 10 até meia-noite, seu corpo vai produzir leptina e grelina, que são os hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade. Então, se eu durmo tarde ou durmo mal, eu como mais pelo viés emocional no outro dia, eu como mais carboidrato no outro dia. Eu não percebo a minha saciedade no outro dia, certo? Então, isso precisa estar claro. E não é só o horário que eu deito, mas como eu levanto. Então, a hora que eu acordar, eu não vou pegar o celular, eu vou abrir a luz, a janela, vou entrar em contato com a luz do sol, porque ela vai ativar os meus neurônios clock, que vão liberar os hormônios que foram produzidos no período noturno. Certo? Ficou claro? Tá? Então, dormir cedo e dormir bem faz toda a diferença. Cada hora dormida, de 10 até meia-noite, como se você tivesse dormido 3 horas. Nós queimamos em média de 3 a 4 mil calorias por semana, ou seja, 300 calorias por noite de sono bem dormida. Muitas vezes a gente queima mais dormindo do que fazendo atividade física, por incrível que pareça, tá? Outra dica preciosa sobre eu quero emagrecer esses 5 quilos até o final do ano. Então vamos lá. Atividade física. Como que eu vou fazer essa atividade física? Então anota aí. Você vai começar pela musculação e não pelo aeróbico. Por quê? Durante a musculação, a gente queima predominantemente carboidrato. Da hora que você para, você vai queimar gordura, tá bom? Então, eu vou começar pela musculação, ou então eu vou fazer um circuito. O que que é um circuito? Você vai fazer um aparelho de musculação, aí você vai para um de aeróbio, aí faz outro de musculação, faz mais um pouco de aeróbio, e aí assim você vai ciclando isso, tá? Isso é ótimo para te ajudar no processo de emagrecimento. Então, você pode fazer um aparelho de musculação, corre 2 minutos na esteira, faz outro de musculação, anda mais 1 minuto na esteira, faz outro de musculação, corre mais 2 minutos na esteira, certo? Depois do treino, 40 minutos a 1 hora sem comer. Então, nós temos o EPOC, que é o gasto energético pós-atividade física. Então, você continua queimando gordura no seu pós-treino, tá bom? Outra dica preciosa para emagrecer até 5 quilos até o final do ano. O que eu vou fazer? Se puder, faça um shotzinho pela manhã. Coloca meio limão, água, um pouquinho de gengibre, açafrão. Coloca nesse shot 1 colher de chá de vinagre de maçã. E antes do almoço e antes do jantar, junto com esse gel, 1 colher de sobremesa de vinagre de maçã, mistura com um pouquinho de água e toma. Isso também é ótimo para ajudar no processo de emagrecimento e controle dos hormônios, tá? Então você vai deixar o seu corpo a seu favor. Outra dica: mastigar devagar, tá? Porque o nosso estômago demora 20 minutos para mandar mensagem para o cérebro de que você já está cheia. Então, se eu como muito rápido, eu não consigo perceber a sensação de saciedade. Então, eu acabo comendo mais do que eu preciso. Então, qual que é a dica preciosa? Bateu a vontade, tipo, te espera 20 minutos para você ver de fato se você está com uma fome física ou emocional. Certo? Outra coisa, eu preciso respeitar a minha fome e a minha saciedade e alinhar a minha satisfação. E para isso, eu preciso saber se de fato eu estou com fome ou não. Então, fome é do estômago roncar. Fome é quando você sente que tem um estômago, tá? Então, toda vez que eu como sem estar com fome, eu vou engordar. Toda vez que eu já estou saciada e continuo comendo, porque tá gostoso, porque nem tem no prato, porque eu não sei quando vou comer isso novamente,
eu vou engordar, tá? Então, como nós falamos lá no início, eu preciso fazer déficit calórico. Então, para isso, eu preciso comer só quando eu tiver fome. Na dúvida se é fome, eu não tomo um copo de água, que você vai ver se de fato você está com fome ou não, tá? Coloque um pouquinho de carboidrato em cada uma das refeições. À noite, fica mais com carboidrato dos vegetais, certo? Quanto mais natural a alimentação, melhor. Então, se eu colocar esses passos, eu vou conseguir emagrecer 5 quilos. E eu vou colocar para vocês aqui um detox para a gente seguir, tá? Eu vou passar aqui para vocês. É, esse detox para poder ajudar. Se quiser fazer jejum também, pode fazer o jejum também. É uma ótima estratégia. Mas só de vocês seguirem essa dica até o final do ano, eu tenho certeza que vocês vão emagrecer 5 quilos até o final do ano, tá? Lembrando que a estratégia de jejum, qual que é a estratégia do jejum? Então, o jejum tudo depende de como você faz a última refeição e como você quebra, tá? Então, não adianta eu quebrar com um prato de macarrão. Não adianta minha última refeição ter sido um prato de macarrão. Eu coloquei no grupo lá, já coloquei cardápio anti-inflamatório, já coloquei duas ou três estratégias de dieta. Uma das outras coisas que acelera muito o metabolismo e vai ajudar nesse processo é ciclar estratégias, tá? Então, eu posso fazer um dia cetogênico, um dia low carb, um dia mediterrâneo, um dia o jejum. Então, quanto mais eu ciclar, eu variar essas estratégias, mais rápido eu vou emagrecer, tá? Então, tudo isso são dicas para nós emagrecermos 5 quilos até o final do ano. E hoje eu vou deixar um detox para vocês. Mas eu vou abrir aqui para pergunta, porque hoje eu quero responder mais pergunta do que falar. Tá claro, gente? Ficou claro? Vocês anotaram as dicas? Fez sentido as dicas? Acho que vai ajudar? Me conta aqui. Quer comentar aqui, Elizabeth? A colher, oi. Oi, Adriana. A colher que você falou do vinagre de maçã é antes do almoço e antes da janta? Isso, Adriana. Se você puder aparecer aí, eu fico feliz, tá? Que eu gosto de ver Eu não estou vocês. conseguindo ver a minha câmera. Tudo bem. Se não Ah, tiver, eu consegui. Peraí. se puder ligar, eu agradeço. É, oi, Adriana, tudo bem? Tudo bom. Então, eu não entendi sobre a colher do vinagre de maçã. Você falou que é uma colher de manhã, né, com aquele shotzinho, e uma antes do almoço e uma antes da janta, foi isso? Uhum, é. De manhã, no shot, você pode colocar uma colherzinha de chá, Ah, sim. aquela Beleza. Tá pequenininha. bom. Antes do Uhum. almoço, e antes do jantar, o ideal é uma colher de sobremesa, tá? Você pode Ok. misturar com um pouquinho de água e tomar, Beleza. Tá bom. Obrigada. tá bom? Sim. Ficou claro as dicas, pessoal? Tem nenhuma dúvida das dicas, Adriana? Não, só é essa mesmo. Então, tá bom. Não deixe de fazer o gel, tá? Que vai ajudar bastante. O detox é para Ah, sim. desinflamar o corpo, tá? E eu vou passar o detox para vocês. A gente O fazer uma gel, você semaninha de falou. detox. Oi? O gel, você falou 2 colheres de sopa, né? E quantos ml de água? Aquele copo americano, você completa ele com água, Ah, sim, entendi. Uhum. tá bom? O que mais? Elizabeth tem dúvida? Edilene? Eu tenho, Oi, Edilene. eu só não consigo ligar o vídeo. Não tem problema, fica à vontade. Deixa eu só confirmar com você. Você comentou que quando a gente chega da academia, não é bom comer, então, esperar 1 hora. 40 Então eu tô, minutos a 1 hora. então eu tô errando nisso. Que eu chego da academia, eu como geralmente ou uma fatiazinha de pão de forma ou uma bisnaguinha, porque ainda eu vou pra dança, né? Que eu faço daí aeróbica depois. Pois é, Então mas se acho que você come isso puro, você já acabou com o seu dia. Você já é, aumenta a insulina e inibe a queima de gordura. Por isso que eu falei, comece toda a refeição pela proteína. entendi. Então eu tô errando feio. Preciso É, arrumar porque aí o isso. que que acontece?
Você acabou de queimar gordura, seu corpo está queimando gordura. Você taca carboidrato e inibe a queima de gordura na hora. Entendi. Joia. Já vou consertar isso, então. Obrigada. De nada, meu bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Adriana, Elizabeth? Eu Vamos aproveitar gostaria, que só tem nós quatro aqui. Vamos conversar sobre isso. Aproveita, tá me tira todas ouvindo? as dúvidas comigo sobre emagrecimento. Tá me ouvindo, Tati? Tô. Então, eu queria saber, esse gel aí é do psyllium, não é? Uhum. O gel, é, meia hora antes do almoço, assim, antes É uns das 20 refeições? minutinhos, 20 a 30 minutinhos, para dar tempo dele fazer efeito. Tá? Uma outra dica importante também, se for tomar líquido com a refeição, até 200 ml de água ou água com gás e limão não atrapalha a digestão, tá? Lembrando que Coca Zero, suco Light, gelatina, essas coisas que são cheias de corantes atrapalham a digestão também, tá? Atrapalha a nossa microbiota intestinal. E o nosso intestino está completamente relacionado com o nosso emagrecimento. Então, se eu estou alimentando bactérias ruins através de toxinas, isso vai me deixar mais triste, isso vai me deixar mais desanimado, que vai refletir na minha ação em relação à alimentação, tá bom? E eu alimentando essas bactérias ruins, isso vai comprometer o meu emagrecimento. Então, o tipo de bactéria que eu tenho no intestino determina se eu vou ter facilidade ou não para o ganho de para emagrecer ou para ganhar peso, tá? Então, vamos tomar cuidado com produtos industrializados, mesmo que não tenham calorias, porque isso Uhum. detona a microbiota intestinal e vai interferir. Eu E o não sei se eu psyllium, tô... pode falar. Não, eu não sei se eu estou fazendo errado. Eu estou Pode falar. comendo mais ou menos 3 horas da tarde. Aí chegam as 3 horas assim, eu gosto muito de fazer as coisas e colocar mussarela. Então, mussarela eu acho que não é muito legal de colocar, né? Tipo, eu vou fazer uma torta bem, bem de tapioca, não colocar trigo, nada. Mas aí eu recheio ela com mussarela. Aí eu como isso aí 3 horas da tarde, eu só vou comer amanhã, no caso, amanhã, 5 horas da manhã, que eu acordo bem cedo. Aí eu como 5h30, 6 horas da manhã, Você não aí vai que eu vou queimar tomar. gordura. Você não vai queimar Hã? gordura. Você não vai queimar gordura. Porque só a mussarela não vai te dar a quantidade de proteína que você precisa. Tá? Então, Não, eu faço a essa. mussarela, eu coloco no meio, assim, de uma torta. Eu uso muito para colocar no meio dos cozimentos que eu faço. Então, depende, aí vai depender do que você está fazendo, de quanto de mussarela você está colocando, né? Porque o que conta é a quantidade de calorias. Mas, por exemplo, se você come só tapioca com queijo, você não vai queimar gordura, tá? Porque vai aumentar a insulina e inibe a queima de gordura. Agora, se você está comendo a tapioca com frango desfiado ou com atum, e nisso você colocou uma fatia só de mussarela, aí não tem problema, sem problema algum, tá? Então, E lembre-se, gente, comece pela proteína. Mesmo que eu for fazer a tapioca com ovo, a tapioca com frango, eu como um pouco do frango antes, depois eu parto para comer a tapioca com frango, com o resto do frango. Agora, tapioca só com queijo, pão só com queijo, isso não te dá a quantidade de proteína que você precisa. Queijo tem mais carboidrato do que proteína, tá? Então, o que que tem proteína de verdade? É frango, atum, carne moída, é, carnes em geral, tá? Então aí isso vai ser a proteína, o ovo, entendeu? Então, só o queijo, só o iogurte não dá a quantidade de proteína que eu preciso. Uhum. e aí eu tenho bastante água. Não estou fazendo errado, assim, comer até umas 3 horas da tarde e ficar aí esse período até as 5, É, mas aí você 5h30 da vai começar pela proteína, então você come um pouco de proteína, depois você come manhã. a tapioca com frango ou com outra Beleza. coisa. Primeiro começa a proteína e nunca só a tapioca com queijo. E aí tudo depende de como você quebra no outro dia. Então você tem que começar o quê? Com a proteína no outro dia. Entendeu? Então, se você vai para o almoço, você vai para o café da manhã, você vai começar pela proteína, pelo ovo, pelo frango, ou pela carne. Entendeu? Então, a gente sempre pensava, vou começar pela salada. Se for salada de folha, salada crua, não tem problema. Mas se for salada cozida, não é legal. Eu vou começar pela proteína. Entendi.
porque senão vai me dar pico de insulina. Isso inibe a queima de gordura, Obrigada. tá? Uhum. Aí vai comer fruta, você vai começar no café da manhã. Então, você toma primeiro o iogurte, depois a fruta. Primeiro o queijo, depois a fruta. Entendeu? Pode perguntar, Elizabeth. Então, eu tenho dificuldade para fazer musculação. O funcional, você Ótimo. recomenda ele? Funcional? É Excelente opção. porque é porque o funcional ele tá sempre, cada hora é uma coisa, né? A musculação é muito repetitiva, aí eu tenho dificuldade. Não Então, tem problema. beleza. Pode fazer o funcional sim, mas vai aumentando seu peso, vai aumentando seus desafios, tá? Porque o corpo precisa desse estímulo. Mas aí, deixa eu te falar, eu fiz uma cirurgia, igual eu te falei, eu fiz uma retirada de útero, deve ter mais ou menos uns 50 dias, mas eu ainda sinto que o lugar tá dolorido, então ainda tô um Não, pouco aí por causa da temerosa para cirurgia, voltar. aí no caso da cirurgia você espera, vai voltando aos poucos, né? Porque eu não sabia da Aos sua poucos, cirurgia. Aí, isso. se você me falou às vezes em outra aula, desculpa, porque realmente eu não lembro. Mas É, uhum. aí você vai aos poucos. Mas aí eu posso estar fazendo uma caminhada, porque a caminhada eu aguento fazer tranquilo, né? Sim, Você mas acha que aí se ajuda? você puder variar, né? Porque o que vai te fazer emagrecer? Oscilar o seu ritmo cardíaco. Então, se você puder correr 1 minuto, aí anda outro, corre mais um, anda outro, de acordo com o que Ah, você consegue. Às vezes você corre um ah, minuto, faz uma caminhada mais rápida, 1 minuto, aí depois você faz uma caminhada leve, 1 minuto. Aí corre mais 1 minuto, faz uma caminhada rápida, 1 minuto, faz uma caminhada lenta, entendeu? Então, lembre-se, o que faz a gente emagrecer é ciclar, variar. Ciclar é variar, variar estratégias, tanto na alimentação como no treino. Então, uma semana eu vou fazer low carb, na outra eu vou fazer cetogênica, na outra eu vou fazer um detox, na outra, ou eu vou fazer um dia o detox, um dia cetogênica, um dia anti-inflamatório. Eu preciso ciclar, e isso vai acelerar meu metabolismo. sim. Então, uma outra pergunta que eu queria fazer eu tenho muito hábito de comer cenoura, cenoura crua. Uhum. Eu como isso, tipo, quando eu tô com muita fome, para mim não ir lá num Ótimo. biscoito, criado, uma coisa assim, aí eu como, às vezes até um pouco, meia hora antes do almoço, não tem problema não, né? Posso continuar comendo, né? A Crua cenoura. não tem problema não. Ó, cenoura Eu crua, amo cenoura crua, pepino, você pode até fazer um molhinho eu de, gosto. de limão, entendeu? Se quiser colocar limão, Aham, vinagre, pimentinha, não tem problema algum. Cenoura crua, alface, ah, palmito, tomatinho, não tem isso, problema algum. eu gosto. Porque acho Pepino que é melhor, também não, entendeu? melhor do que sei lá e comer um pão, né? Acho que Não tem. é pão, biscoito recheado, aí eu já vou na cenoura. Então Perfeito. pode comer. Deve. Então, Ótimo, sem problema algum. uhum. E o Né? psyllium eu posso misturar ele com suco, que eu até comprei aqui, mas nossa, ele é horrível. E às vezes me dá até vômito, entendeu? Faz o Aí eu fico gel assim, dele, mas aí, de novo, que ele suco que você vai engrossa, né? fazer? Que Ah, suco que você vai fazer? Suco só de limão e maracujá. Não dá para ficar tomando suco. sem É. açúcar, né? Isso. Sem açúcar. Lembre-se que o que a gente precisa para viver existe na natureza. Então, na natureza tem água de coco, tem fruta, não tem suco na natureza. Tem chuchu, Ah, abobrinha, cenoura, tomate, cabutiá, tem tudo isso na natureza. Batata, iogurte, queijo, frango, peixe, ovo, coco, tudo isso tem, uhum, tem na natureza. Nada de suco, tá. tá? Porque Tá você bom. concentra a frutose, Uhum. tá bom? Então tá bom, obrigada. De nada. Uhum. Me conta aqui, por aqui por vídeo ou não, né? No chat também pode ser. Vocês chegaram a fazer a dieta que eu passei lá? Qual foi a dificuldade de vocês? Vocês já emagreceram peso? Conseguiram assistir às aulas? Estão conseguindo colocar as aulas em dia? Me conta um pouquinho de vocês.
Você fez? Elizabeth. Começar por você que está aqui. Não, eu não fiz tudo certinho, não. Até porque eu estava com dificuldade para sair de casa, né? Que eu moro no apartamento, então estava se usando mais o que tinha em casa mesmo, então não deu para me seguir, não. Aí agora mesmo é que eu retornei aqui, eu falo que é como se eu estivesse começando ainda, entendeu? Eu fiquei só nos conhecimentos, Mas você está só nos conseguindo assistir conhecimentos. às aulas? Tô. Eu acho que eu perdi uma, parece. Mesmo assim, as que ficou gravada, eu fui lá e assisti de novo. Ah, Acho que que a bom. última, teve uma, Ah, acho que você não gravou, eu não. não coloquei, eu vou. Não, eu É, gravei. Eu vou colocar é, hoje, mais tarde. colocou lá, não. Eu coloco junto É, com. Tá, mas, gente, isso. não espere estar perfeito para começar. Nunca vai estar perfeito. Entende, Elizabeth? Então, você já pode começar. Uhum, O cardápio lá tem carboidrato e proteína. Você vai escolher o carboidrato que tem na sua casa, você vai escolher a carne que tem na sua casa. Você vai seguir aquelas quantidades lá. Você vai comer só quando você tiver fome. Então, a gente não precisa esperar o momento certo para começar. É só começar. Todo dia a gente come. Então, todo dia eu uhum, tenho oportunidade de comer só quando eu tenho fome, eu tenho oportunidade de respeitar minha saciedade. Todo dia tem água, todo dia tem o meu sono, todo dia tem a proteína na minha casa, e o carboidrato. Então, todo dia eu posso começar pela proteína, entende? Então, não é porque não tem a batata, usa o arroz. Não tem o arroz, usa o milho. É só variar os carboidratos. Qual carboidrato que tem na minha casa? Não tem o peixe, uhum, vai no frango. Não tem o frango, vai na carne. Qual que é a carne que eu tenho na minha casa? E aí eu vou seguir aquela quantidade que está lá, tá? Então vamos tomar cuidado com as justificativas dos nossos pensamentos, para enganar e impedir a gente de sair do lugar. Porque o nosso cérebro uhum, não quer gastar energia, ele quer economizar energia. E 20% da nossa energia ela vai para o cérebro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pensamentos sabotadores, fatalistas, tá? Por crenças limitantes. Caiu, só volta. A falha, ela faz parte do processo de você desenvolver disciplina. E a oportunidade que a gente tem de desenvolver disciplina é no momento que está mais desafiador, é no momento que eu não tenho ânimo, é no momento que eu não tenho disposição, é no momento que eu não estou com vontade. É nesse momento que você gera disciplina. Porque disciplina é fazer o que tem que ser feito independente da vontade. A hora que está tudo bem, está tudo fácil, eu estou cheio de vontade, todo mundo faz. A uhum, disciplina não. A disciplina é justamente nesse momento. Então, é a oportunidade que a gente tem para fazer diferente. uhum. E o que que você me Tá? fala da pipoca, Paty? Pipoca? É, Agora eu te falo dela. tá bom. Edilene, você nunca vai seguir nada à risca. O objetivo não é seguir à risca. O objetivo é a gente olhar e ver. O que que eu posso melhorar? O que que eu já melhorei? Vou dar uma outra dica para vocês que vai ajudar em muito vocês a emagrecer esses 5 quilos até o final do ano. De um lado, anota tudo que você já melhorou e como que você se sente toda vez que você for assertivo. Nossa, consegui falar não para tal coisa, eu me senti assim. Você vai notar como você sente. A minha digestão já melhorou. O meu ânimo, a minha disposição já melhorou. O meu intestino já melhorou. Então, de um lado, você vai notar tudo que você já melhorou e como você se sente quando você é assertivo. Do outro lado, você vai anotar tudo que você precisa melhorar e como você se sente quando você falha. Tá? E você vai ler isso 3 vezes ao dia, de manhã à tarde à noite. Então, isso super vai ajudar você no seu processo. Tá bom? E ninguém vai seguir a risca nada. As pessoas que vencem são aquelas que aprendem com a falha. Então, eu preciso ver onde que eu estou falhando. É no planejamento? Então, preciso planejar melhor. É na baixa de água? Então, preciso beber mais água. É dormir tarde? Então, preciso dormir mais cedo. É na quantidade? Então, preciso estar mais atento à quantidade. Então, é aprender e aparar essa aresta. Porque se eu ainda estou caindo, ainda tem coisa que precisa ser aparada. Tá bom? Sobre a pipoca é ótimo, mas a pipoca, ela é carboidrato, né? Ela é milho. Então, o que que eu preciso ver? Como que eu estou fazendo essa pipoca? Então, a melhor pipoca para eu fazer é na pipoqueira elétrica. Não vai óleo, não vai manteiga, não vai nada. Esse é o ideal. Senão, eu vou fazer na pipoqueira mesmo, tá? Ao invés de ser de micro-ondas. Eu posso também fazer a pipoca em água e colocar no micro-ondas também, fica bom, tá bom? Milho, água e ela estoura na água.
Então, tudo vai depender de que óleo eu estou usando e quanto de óleo eu estou usando, tá? Ou manteiga e tal. Eu não gosto de pipoca no azeite, eu acho que fica horrível. Então, em casa, ou eu faço na pipoqueira elétrica, que não vai nada, ou eu uso, às vezes, a manteiga, um pouquinho da manteiga para fazer, tá? Mas é carboidrato. Então, eu vou tentar deixar isso mais para o final de semana. E se eu for comer durante a semana, eu vou comer uma proteína antes. Então, eu posso comer um ovo cozido e depois comer um pouquinho da pipoca, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. E o que mais vai determinar a quantidade de calorias dela é a quantidade de gordura que você colocar nela. Lembrando que, em média, cada colher de sopa de óleo, manteiga, tem em média de 90 a 100 calorias. Uhum. Ô, Certo? Tatiana, Oi. eu, eu tô usando mais o azeite para mim tá fazendo as coisas, então tá tudo certo, né? Tá, o ideal é Colocando um usar pouco. o azeite. É o ideal. Uhum. Tá? E tem dois azeites. Você pode usar aquele extra virgem na salada e um mais barato, acima de 0,5, 0,6 de acidez no preparo dos alimentos. Aí você falou assim, eu não consegui acompanhar as aulas. Eu tive um problema, eu tive um acidente de moto, e aí, é igual a colega estava falando, o que comprava, o que fazia para mim, eu estava comendo. Então, não tinha como exigir muita coisa, não. Mas agora eu já comecei a pegar firme. Então, Ó, eu estava com 75, eu comprei uma balancinha, coloquei no banheiro, comecei a fazer a dieta desde o dia 1º de outubro. Hoje eu estou pesando 71. Então, eu parabéns! emagreci Me 4 manda suas quilos. fotos do antes, do depois, me chama depois no Whats, tá? Tá. E me manda seus pesos. Parabéns, Adriana. Muito feliz. Mas Parabéns. eu quero perder. Ai, eu fico até emocionada. Eu quero perder mais e mais. E nós vamos chegar lá. Não deixe de É, assistir às aulas, coloque elas em dia, elas estão lá no grupo, tá? tá lá no grupo, né? Mas tem algumas. Eu quero pegar todas agora, porque, igual eu falei para você, eu não estava acompanhando. Eu quero acompanhar direitinho agora, porque eu tô com objetivo e eu quero focar. Ótimo, e você vai chegar lá. Me manda depois, viu? Suas fotos de antes, do depois, até agora no pessoal, né? Eu tô pedindo para todo mundo que de fato quer fazer dieta, que de fato, né, tá focado, tira foto, me manda para a gente poder ir acompanhando, para eu poder orientar vocês, tá bom? Uhum. Tá? Mas, de novo, pega o que eu falei, às vezes não vai, nunca vai ser perfeito. E isso é a vida acontecendo, e tá tudo bem. Então, sempre vai ter um carboidrato na minha casa, sempre vai ter uma proteína. Então, eu sempre posso começar pela proteína. Eu sempre posso respeitar a minha fome, a minha saciedade, tá? Eu sempre posso estar bebendo água, eu sempre posso estar dormindo mais cedo, tá? Então, foca, grava essa frase, foca naquilo que você controla. E Foca no que os você doces, controla. Tatiana? Em relação aos doces, tem que cortar de verdade, né? Não pode de jeito nenhum. Então, de novo, aí depois você vai ouvir as aulas lá. Não é uma questão de poder ou não poder. Poder você pode tudo, mas nem tudo te convém, porque não vai te fazer bem, tá? Então, assim, quando você for comer o doce, você vai comer o quê? Depois do almoço, nunca de estômago vazio. Quanto mais você se permitir comer doce, mais vai demorar você a atingir seu objetivo, porque menos comprometida você estará com o seu objetivo. Entendeu? E outra, é algo que te faz bem? É algo que vai nutrir seu corpo? Não. Então, por que que eu vou comer isso com frequência? Então, de novo, não é uma questão de ter que cortar tudo, eu não sou a favor disso, tá? Mas eu preciso avaliar. Isso me faz bem? Que doce que de fato eu gosto? Tá? Quantas vezes eu vou me permitir ao longo da semana? E o ideal é a gente não fugir mais que 2 vezes na semana, porque senão compromete os nossos resultados, tá bom? Então você vai avaliar. Esse doce eu gosto muito. Se é uma coisa que você gosta muito, você não vai comer de estômago vazio, você vai comer de sobremesa, você vai controlar no restante do dia, você vai controlar a quantidade, você vai controlar a frequência na semana, tá? Então, o que te engorda não é a pizza, o doce, a massa, o sanduíche, é a frequência disso e a quantidade disso. Se todo dia eu como um pouquinho, vai me atrapalhar. Entendi. Se eu escolho comer 2 vezes na semana e eu como em grande quantidade, vai me atrapalhar. Então, não existe dia do lixo. Tá? Então, um final de semana, as férias, é o momento que a gente tem para quê? Para treinar. O se permitir e o controlar a quantidade. Se eu não treino, eu não aprendo. Tá? E aí, por isso, a importância da consciência. Se eu entrar no doce, se eu entrar na pizza, como que eu vou me ficar mal?
minha digestão vai ficar legal, minha barriga vai ficar distendida, eu vou ficar lenta, eu vou ficar com preguiça, muitas vezes vai soltar meu intestino. Por que que eu vou fazer isso comigo? Entende? Então, não é uma questão de poder ou não poder. Poder a gente pode tudo. É uma questão de isso vai me fazer bem? Isso compensa? Tá? E aí, até na aula passada, eu ensinei o seguinte: sempre antes de colocar qualquer coisa para dentro da boca, avalia os dois As. Anota aí, avalia os dois As. O que é isso? Isso me acrescenta ou me atrapalha? Então, antes de eu colocar qualquer coisa na boca, eu vou fazer a pergunta do A. Acrescenta ou atrapalha? E aí, baseado nisso, eu vou decidir a minha escolha. Lembrando que toda escolha tem consequência. Então, se eu escolher cuidar de mim, eu vou ter uma consequência. Eu vou emagrecer, eu vou ter saúde, eu vou ter ânimo, eu vou ter disposição, eu vou ter autocontrole. Se eu escolher comer tudo que eu quero, à vontade e tal, eu vou ter outra consequência, tá? Então, é sobre isso. Poder, a gente pode tudo, Ô, certo? Tati, você Hum. está falando doce. E eu costumo, quando eu tenho vontade de comer doce, comer uvas passas no lugar, ou então ameixa preta. É Ótima tranquilo? opção. Melhor ainda. Mas E aí sempre a depois vontade do almoço. passa. Sim. depois do almoço, porque Nunca de acaba de estômago almoçar, dá aquela vazio. vontade. Aí já deixa o potinho ali, né? Mas tudo com moderação também, né? Isso. Nada Aí a demais, não. uva Aí a vontade de passas, a comer gente doce pode consumir passa. umas 10 mais ou menos, de uva passas. E a ameixa Aham, seca, umas 4. 4, Tâmara, mais ou menos isso. 4, tá? É uma boa Eleusa, dica, né? seja bem-vinda. Oi? É uma boa dica, né? Pra gente É uma excelente que não estratégia. consegue ficar sem Com comer certeza. doce. Ou tâmara, e é mais nutritivo, né? Porque assim, seu É, corpo sabe de onde que tá vindo aquela glicose. Porque tem a glicose do chocolate, já não vai ter vitaminas e minerais, diferente da glicose de uma fruta, por exemplo, uhum, tá? uhum. Certo? Tá ficando claro, pessoal? Ficou claro? Tá? Então Sim. eu quero que Sim. todas vocês me mandem o peso que tava, o peso que tá, se já conseguiu fazer a dieta e tal, e como tem sido a experiência. Eu preciso ouvir de vocês para poder ajudar, né? Então eu quero saber o que que eu já consegui ajudar e qual que é a dificuldade. Então, se todos vocês depois no final da aula puderem me chamar no privado e me falar quanto que estava pesando no início, se de quanto que está pesando agora, se fizeram a dieta, se não fizeram, o que que já melhoraram até agora, o que que precisa melhorar e se já assistiram às aulas e tudo, para eu poder ter uma noção, tá? Falta menos de um minuto, a aula vai cair, mas ficou claro? Tudo claro. Ai, que bom. Combinado, porque eu consigo ajudar você. Estou bastante disciplinado no exercício, faço musculação. Tá abusando em doce, tomando pouca água. 80%